Muito boa noite, 20 horas e 21 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live das nossas terças-feiras, às 20 horas e 20 minutos. Já é de praxe, você sabe. Temos a nossa live aqui falando de assuntos sobre das doenças cerebrovasculares, tratamento de AVC, AVC isquêmico, neuroradiologia, neuroimagem, tudo isso para você dominar e atender cada vez melhor os pacientes com déficit neurológico focal agudo no seu pronto atendimento. E se você está me ouvindo bem, se você já frequenta as minhas lives, lembre de colocar um cérebro aqui nos comentários para eu saber que você me escuta bem. Já manda o cérebro quando mandou o Edilson, já mandou múltiplos cérebros. Quem estiver me ouvindo bem, aprenda mais sobre AVC com o professor Igor. Muito obrigado, professor Elias, aí, todo mundo presente. Se você estiver me ouvindo bem, então já manda o seu cérebro. E lembrando, na semana anterior, nós discutimos um pouco dos 5 primeiros passos dessa caminhada, dessa metodologia que eu criei para você atender de forma mais tranquila e segura os pacientes com déficit neurológico focal agudo. Então a primeira coisa, relembrando a aula da semana anterior. Na semana anterior eu falei dos 5 primeiros passos para o atendimento seguro. Quem estava aqui, quem estava comigo na semana passada lembra. O primeiro passo qual é? O primeiro passo é o oxigênio. O oxigênio é o primeiro passo para você conseguir atender cada vez melhor esses pacientes que chegam com déficit neurológico focal agudo. O segundo passo, qual que é? O segundo passo você também já lembra, é o oral não. Esse é o segundo passo. Ralph já mandou aí, saturação de 94%, segundo passo, oral não. Terceiro passo, o destro ou a glicemia capilar, como bem falou o Ralph. Ralph estava atento na aula da semana passada, espero que você tenha aproveitado e que você aproveite também os últimos 5 passos, viu, Ralph? O quarto passo é aquele MOVE diferente, é o MOVE 2V, porque nós temos 2 acessos venosos periféricos. E o quinto, o mais potente exame, que algumas pessoas, tomografia, ressonância, nada disso. O exame mais potente é a anamnese, que você faz o seu diagnóstico em até 80% dos casos na anamnese. E na história você precisa coletar muito bem, porque você precisa saber quando foi o ictus, o início dos sintomas do nosso paciente. Então, quem estava presente na semana passada já domina esses primeiros 5 passos, que são muito importantes para o segmento e o atendimento dos pacientes que sofrem um AVC, que tem um déficit neurológico focal agudo. Então, esses foram os 5 primeiros passos que nós abordamos na semana passada. E agora nós vamos caminhar um pouco mais, evoluir ainda mais nesse nosso domínio do atendimento, para você não ter mais aquele medo, aquela insegurança de atender aquele paciente que chega com déficit neurológico focal agudo, com uma alteração de linguagem, uma alteração de fala. Isso tudo você vai dominar sem a menor sombra de dúvidas. Eu tenho certeza que saindo daqui já vai te ajudar muito na sua vida prática, no seu atendimento, do seu dia a dia. Então vamos lá. Nós falamos então que nós temos esses 5 passos, esses 10 passos para você dominar de uma forma completa o atendimento desses pacientes. E qual é o próximo passo? O 6º passo. Lembrando, o nosso próximo passo, o 6º passo, é o exame físico geral. Então nós já estamos no 6º passo. Eu não falei praticamente nada de neurologia e você sente tanto medo da neurologia. Então perceba, você precisa dominar muito bem esse atendimento e você não precisa de neurologista, porque não haverá neurologista na maioria dos atendimentos de urgência e emergência. Então é você quem vai realizar esse tipo de atendimento. Lembre, já aperta aqui o botão de curtir para que essa mensagem, que a gente consiga dividir esse conhecimento com cada vez mais pessoas. Aperta esse aviãozinho aqui também, ó, e encaminha para quem você acha, porque ele é seu colega da sua turma do internato, da faculdade de medicina, o seu colega de plantão recém-formado, que trabalha com você no atendimento de urgência e emergência, para o seu colega médico. Encaminha já essa live também para
para eles poderem participar e dominarem também esse assunto. Lembrando, no próximo dia 7 de março vai ter a abertura do curso IPNA8, a primeira turma do ano de 2023, somente para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp. O mesmo grupo onde nós discutimos após essa live, 10 minutos de discussão com o grupo aberto após cada live de terça-feira. É esse mesmo grupo. E nesse grupo haverá um desconto exclusivo para as pessoas que estiverem nesse grupo, somente no próximo dia 7 de março, quando haverá a abertura das inscrições do curso IP. Então vamos seguir. Nós vimos que nós temos os 5 primeiros passos e agora a gente partiu para o 6º passo, que é o exame físico geral. Jamais pule essa etapa do atendimento desse doente, que pode trazer muita informação importante. Então, o 6º passo, que é o exame físico geral, o passo para o atendimento seguro. Danilo Vieira, boa noite, professor. Boa noite, Danilo. Seja muito bem-vindo a essa live de hoje, que a gente vai ver os 5 últimos passos para os 10 passos do atendimento seguro do paciente com AVC. Então vamos lá. Primeira coisa importante que eu preciso que você entenda: você não precisa ser neurologista para realizar esse atendimento. E eu estou aí no 6º passo e eu não falei nada de neurologia específica, nem de semiologia neurológica, nada. Só medicina, o atendimento que você precisa dominar. O 6º passo, então, qual que é? O 6º passo é o exame físico geral. Jamais pule essa etapa do atendimento do seu paciente, porque essa etapa pode e vai te trazer informações extremamente importantes, que você vai conseguir até avaliar a provável etiologia do AVC desse paciente com o exame físico geral. Então eu preciso que você jamais pule essa etapa. E no exame físico geral nós vamos avaliar o que? A ectoscopia. Você vai avaliar se esse paciente tem alguma lesão de pele, por exemplo, ver se ele tem algumas manchas, às vezes meio purpurosas, nos dedos das mãos, nas extremidades dos pés, aquele paciente jovem, se tem algum sinal de uso de droga injetável. Também, se você vê na ectoscopia, isso você vai avaliar. E essas manchas meio purpurosas são o que? São as famosas manchas de Janeway, famosas sinais de embolia sistêmica. Então esse paciente pode ter uma endocardite infecciosa, está levando o êmbolo para a periferia, também pode ter um êmbolo para o sistema nervoso central. Eu já estou vendo só na ectoscopia se há algum sinal desse paciente. Eu posso pensar nesse tipo de etiologia. Eu vou ver na ectoscopia se ele tem sinais de abuso de drogas, de uso de droga injetável, por exemplo, que pode também ser um fator de endocardite infecciosa, num paciente jovem também que chega com déficit neurológico focal agudo. Lembre também sempre disso. Outro dado que a gente vai fazer no nosso exame físico geral: a palpação do pulso. Eu vou ver o pulso desse paciente. Será que é um pulso filiforme? Será que é um pulso irregular? Esse paciente tem um pulso irregular? Será que ele possui alguma arritmia que pode ser uma causa de AVC isquêmico? Então vou só na palpação, vou auscultar esse doente. Será que na ausculta ele tem uma ausculta do ritmo cardíaco irregular, pensando até numa fibrilação atrial, uma causa extremamente comum de AVC isquêmico? Então o meu exame físico, eu vou fazer às vezes uma ausculta da carótida, às vezes tem um sopro carotídeo. Será que ele tem uma estenose de carótida, uma doença de grande vaso, que pode ser o causador desse AVC isquêmico desse doente? Então perceba, nós estamos no 6º passo, que é o exame físico geral, e nós não fizemos nada ainda de neurologia. Então nós precisamos entender que todo esse passo ele é importante. Então entenda, para você jamais pular essa etapa e jamais perder o diagnóstico desse doente. Então, se você está aqui nessa live, já aperta o curtir para mim, para saber que eu não estou sozinho. Encaminha esse aviãozinho para quem você acha que também vai curtir essa live, para a gente fazer junto esse raciocínio desses 10 passos que você vai precisar dominar para atender esse paciente. E agora eu vou caminhar para um dos passos que eu falo que é o mais importante. Então, já convida esse seu colega de plantão de pronto-socorro
de pronto atendimento que trabalha com você, porque o sétimo passo é um dos passos mais importantes, que eu digo que é a pedra fundamental do atendimento desses pacientes. Qual então que você acha que é esse sétimo passo? Comenta para mim aqui qual é o sétimo passo que eu falo que é extremamente importante e é a pedra fundamental no atendimento desses doentes. Comenta aí para mim quem sabe qual é então esse sétimo passo, que é o passo fundamental no atendimento desses doentes. Qual é o sétimo passo desses nossos 10 passos? Nós não falamos ainda nada de neurologia, perceba isso. Eu quero que você acabe com a sua neurofobia, então eu vou te ajudar a acabar com a neurofobia, com essa didática e o conhecimento que eu vou passar para vocês de mais de 15 anos atendendo esses pacientes, para que você consiga dominar esses pacientes com uma tranquilidade enorme, que você não sofra aquilo que você já passou, aquilo que eu passei, que eu sofri, as dificuldades que você não precisa ter. Então, qual então é o sétimo passo importante que eu preciso que você entenda? O sétimo passo importante, aí perguntando quais os primeiros 5 passos, então vamos lá, revisando para quem chegou agora, quais são os 5 primeiros passos. O Ralph já até falou aqui nos comentários, o primeiro passo é muito importante que você relembre. Vamos lá, primeiro passo, o oxigênio. O segundo passo é o que nós chamamos de oral não. Se você não viu, o link a esse vídeo ainda está no meu feed, no meu canal do YouTube para você rever. Então o segundo passo é o oral não. O terceiro passo é a glicemia capilar ou destro, é o terceiro passo. O quarto passo é o MOV diferente, é o MOV 2V. E se você não sabe o que é esse MOV 2V, você precisa ver a aula anterior que está disponível ainda aqui no meu feed e lá no meu canal do YouTube. É o quarto passo. E o quinto passo é o mais potente exame que nós temos, que é a anamnese. Então esses foram os 5 primeiros passos que nós vimos na semana passada, na live de semana passada, às 20 horas e 20 minutos. E hoje nós já começamos a avançar um pouco. Eu falei já do sexto passo, que é o exame físico geral, e agora eu vou entrar naquela parte que é a pedra fundamental que você precisa dominar para atender esse tipo de paciente. Esse sétimo passo é o que eu sempre chamo da pedra fundamental e é o exame neurológico que todo o médico deve dominar. Perceba, eu não falei neurologista, eu não falei residente de neurologia, eu falei médico. Todo médico que atende urgência e emergência deve dominar esse sétimo passo, o exame neurológico que todo médico deve saber. E qual é então esse sétimo passo? O sétimo passo, esse exame neurológico que todo médico deve saber, é algo que às vezes você já tentou e não conseguiu. O Danilo falou Glasgow, não, o Glasgow ele já avaliou lá no início, quando no passo 1 do oxigênio. Se ele tinha um Glasgow menor do que 8, tubo na goela, precisa de uma via aérea avançada, com um Glasgow menor do que 8. Eu fiz isso lá no primeiro passo e muita gente acha que o Glasgow, eu pego esse erro constantemente, às vezes nas avaliações que eu vou fazer, e a pessoa colocar paciente com suspeita ou com déficit neurológico focal agudo, com AVC isquêmico, e coloca Glasgow 15. O Glasgow me ajuda muito pouco nesse tipo de atendimento. E você domina o Glasgow. O Glasgow foi uma escala feita por trauma, que nós utilizamos para a parte clínica também, e agora para a indicação até de intubação orotraqueal. Mas o Glasgow é muito pouco para esse tipo de doente. Não é essa escala. E o Ralph falou aí, o NIH Stroke Scale. Ralph, o sétimo passo é exatamente esse. Eu não quero saber do Glasgow desse paciente. Nós já vimos lá no passo 1, se esse paciente tiver com Glasgow baixo, eu vou ter entubado ele lá no passo 1 no oxigênio. Mas eu preciso que todo médico domine a escala do NIH. Glasgow não é NIH, como bem falou a doutora Maíra. Glasgow não é NIH, não confunda isso. Nesse tipo de paciente com déficit neurológico focal agudo e no AVC isquêmico, eu preciso do NIH. O Glasgow vai me ajudar quase nada. Então pare de colocar, vou fazer a avaliação, vou escrever aqui na evolução, Glasgow 15, vou estar dando aquela ludibriada aparecendo. Não, para com isso.
Ah, Igor, mas o NIH é aquela escala que são 42 pontos, 11 itens para avaliar do exame neurológico. Eu detesto semiologia neurológica. Eu não sei semiologia neurológica. Mas calma, calma. O NIH, ele tem uma metodologia para você aplicar. E eu criei essa metodologia, eu desenvolvi essa metodologia de forma muito tranquila, que você vendo essa aula da escala do NIH, e tem um módulo específico lá dentro do curso IPNIH só sobre a aplicação do NIH. Você vai conseguir aplicar sem utilizar nada, somente vendo essas aulas você vai conseguir aplicar a escala do NIH. Mas eu já vou te dar a dica aqui. A escala do NIH vai de 1 até 11 itens, de 1 a 11 domínios que são avaliados, e desses itens são 42 pontos. E o que eu quero que você entenda já? Ele varia de 0 até 42. E eu não preciso de nenhum material de exame neurológico para aplicar para esse paciente. Não há a menor necessidade de você ter um martelo, um diapasão, um oftalmoscópio, nada. É para você, médico generalista que trabalha no pronto-socorro, que essa escala foi feita, para que você consiga, à beira do leito, avaliar esse doente, saber esse é um AVC minor, é um AVC médio, é um AVC grande, o prognóstico desse paciente ele é mais reservado, não, eu tenho indicação de tratamento endovascular, eu tenho indicação de tratamento endovenoso para esse paciente somente à beira do leito. É uma escala para você aplicar à beira do leito sem nenhum material neurológico. Então, por isso que essa escala ela é tão importante e você precisa deixar de lado essa ideia de utilizar o Glasgow. Para com isso. É um erro se você colocar nesse tipo de doente a escala de como de Glasgow. Você tem que aplicar o NIH, falar o NIH desse paciente é 12, o NIH desse paciente é 14, o NIH desse paciente é 3, o NIH desse paciente é 26. Com esses dados, eu vou saber se esse paciente tem provavelmente com uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 79%, só com esse exame à beira do leito, se ele tem uma oclusão de grande vaso ou não. Então perceba a potência. Você precisa dominar a escala do NIH para que você consiga salvar a vida e indicar tratamento que mude o prognóstico da vida desse paciente, como somente à beira do leito, dominando o NIH. E dentro do curso IPNIH, você tem um módulo específico sobre isso, que você vai dominar o NIH de uma forma muito completa. Avaliando, Igor, eu já vi que tem na internet, você nunca viu essa metodologia que eu criei sendo aplicada somente lá no curso IPNIH, onde eu vou abrir as inscrições na próxima semana, somente para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp. O link está lá na minha bio. E quem estiver lá também vai ter um desconto exclusivo, somente para quem estiver lá no grupo no dia 7. Então, recapitulando, se eu pego um paciente que tem um NIH maior do que 6, a chance dele ter uma oclusão de grande vaso é enorme. Então eu já sei que eu vou solicitar uma tomografia de crânio, vou solicitar uma angiotomografia, mas já aciono também o pessoal da hemodinâmica. Olha, estou com uma suspeita de uma oclusão de grande vaso somente à beira do leito, sem nada ainda. Então por isso é a potência de você dominar, não o Glasgow, que você já domina, mas a escala de avaliação do paciente com AVC. Essa você precisa dominar para fazer a diferença na vida desses pacientes. Então, o sétimo passo, que é a pedra fundamental, é a escala do NIH, de 0 a 42. 0 é aquele paciente sem déficit nenhum e 42 é aquele paciente com todos os déficits possíveis. Então, quanto mais alto o NIH, pior clinicamente é o seu paciente, mais grave é o seu paciente clinicamente. Se ele tiver um NIH maior do que 6, muito provavelmente ele tem uma oclusão de grande vaso e vai precisar de um tratamento endovascular para salvar tecido, salvar neurônios e melhorar o prognóstico de vida desses pacientes. Esse é o passo 7. E o passo 8, vamos caminhar aqui. Se alguém tiver dúvida, já comenta aqui nos nossos comentários. A Maíra falou, nem sempre tem neuro no plantão. Exatamente, é por isso que eu preciso que vocês entendam. Eu gostaria de ter a possibilidade de dar plantão em vários serviços ao mesmo tempo, mas eu não consigo. Quem vai atender o paciente é você. E só você vai conseguir mudar o prognóstico de vida desses pacientes atendendo de forma correta. E eu preciso que você domine esse conhecimento
para que mais pessoas sejam salvas, mais neurônios sejam salvos. Lembre, 1 a cada 4 pessoas da sua convivência vai sofrer um AVC. E eu preciso que você domine esse tipo de atendimento desse paciente no pronto atendimento, para você fazer a diferença e ser um divisor de águas na vida desse paciente. Então perceba algo importante. Na próxima semana eu vou mostrar um pouco do curso IPNIH por dentro, para quem estiver aqui na live da próxima semana, no dia 7 de março, às 20 horas e 20 minutos. Eu vou fazer uma revisão de tudo isso que a gente falou e vou mostrar também o curso por dentro para você entender a quantidade de conhecimento que você vai adquirir dentro do curso IPNIH na próxima semana, tá certo? Então vamos caminhando aqui, mas esteja dentro do grupo VIP de WhatsApp para você poder participar disso tudo. Quem recebe é o clínico, exatamente isso. Quem recebe esse paciente é o clínico, é o médico generalista, é o médico emergencista que vai receber esse paciente com déficit neurológico focal agudo. Então eu preciso que você domine. O 7º passo, então, nós já falamos, é o NIH. O 8º passo. O 8º passo é aquela parte que quase ninguém mais erra. Eu já falei, já na live de 3 semanas atrás, sobre o exame de imagem que a gente precisa solicitar. O exame de imagem é nesse passo 8. O exame de imagem que nós devemos solicitar são 2. Lembre, por que 2? Primeiro, a tomografia de crânio sem contraste, é ela que eu preciso solicitar e ela vai diferenciar algo muito importante. O que vai diferenciar? Ralph falou, TC de crânio sem contraste. Melhor do que isso, Ralph. Sua resposta foi muito boa, mas nós podemos melhorar um pouco. O 8 é imagem, certo? Então coloque na sua cabeça, passo 8 é imagem. Por quê? A tomografia de crânio sem contraste, essa tomo de crânio sem contraste, ela vai nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Ponto. Se eu tenho aquela hiperdensidade espontânea na tomografia, ele sangrou. Eu tenho AVC hemorrágico. E eu só consigo diferenciar o paciente com déficit neurológico focal agudo com a imagem, se ele é um AVC isquêmico ou hemorrágico. O diagnóstico é clínico radiológico. Por isso a importância de você dominar o passo 7, clínico, o NIH, e o passo 8, a imagem. Existe um módulo de imagem para você aprender a avaliar de forma completa o exame de imagem nesse paciente no curso IPNIH, que vai ser aberto as inscrições na próxima semana. Mas o que eu preciso que você entenda? Tomografia de crânio sem contraste vai diferenciar se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico. Dentro do AVC hemorrágico pode ser um hematoma subdural, pode ser um hematoma epidural, pode ser uma hemorragia intraparenquimatosa, pode ser uma hemorragia subaracnoide. Todos esses diagnósticos estão dentro da tomografia de crânio sem contraste quando tem hemorragia. Ou pode ter uma tomografia sem sangramento, ou pode ser uma tomografia normal. E eu já falei até aqui em lives anteriores da escala de avaliação da tomografia, que é a escala do Aspect. Eu posso ter um Aspect normal e o paciente está com déficit neurológico focal agudo, é o diagnóstico clínico radiológico. Eu junto os dois, rádio atomo normal, clinicamente ele tem um déficit, é um AVC isquêmico, acabou. Então o passo 8 é a tomografia de crânio sem contraste, mas desde 2015 os guidelines foram atualizados e você precisa da angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos. Por quê? Você vai diagnosticar naquela suspeita que você teve com NIH, já na beira do leito. À beira do leito eu fiz o exame e falei, esse cara deve ter uma oclusão de grande vaso. A angiotomo vai me confirmar isso. Se ele tem uma oclusão de grande vaso, eu devo indicar então a trombectomia mecânica, o tratamento endovascular. E quem indica é você. E eu vou estar lá na hemodinâmica, vou receber esse paciente só. Mas quem vai indicar vai ser você. Por isso que você precisa conhecer toda essa avaliação inicial e as indicações do tratamento endovascular que também a gente contempla dentro do nosso curso IPNIH, para você saber indicar também o tratamento endovascular desses pacientes. Então, o passo 8 é exame de imagem, porque eu vou fazer a tomografia de crânio sem contraste e a angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos. Esse é o passo 8. E o passo 9, já estamos caminhando aí, então eu fiz a tomografia, não tem sangramento, fiz a angiotomografia, tem oclusão ou não tem oclusão, não vai mudar nada agora daqui para frente. Só vai mudar, se tiver oclusão, ele vai para o tratamento endovascular.
Se não tem, ele vai seguir agora o tratamento também da mesma forma. Não muda nada, com ou sem oclusão, tá certo? E qual é então o passo 9? E eu coloquei esse passo 9 para você lembrar já de um dado que às vezes você esquece. O passo 9 é o tratamento endovenoso. Então, aqueles pacientes que têm um AVC isquêmico, não tem um AVC hemorrágico, nas primeiras 4 horas e meia daquela nossa informação extremamente importante que a gente pegou lá no passo 5, que foi o ictus. Então, se eu tenho até 4 horas e meia do início dos sintomas, você está autorizado a realizar o tratamento endovenoso com a medicação que é o RTPA, o Actilise, o Alteplase, na dose de, por isso ele está aqui no passo 9, e eu faço as coisas para deixar a sua vida cada vez mais fácil. Em tudo que eu estou fazendo aqui é para deixar a sua vida mais fácil, para você não sofrer o que eu sofri, o quanto eu estudei, que eu passei noite estudando para gravar esses conceitos. Então, 9 aí, Ralf, tratamento endovenoso, a trombólise química, exatamente. E por que é o passo 9? Isso eu quero que você entenda. Todos os conceitos que eu passo aqui, eu passei muito tempo tentando, quebrando cabeça para ficar cada vez mais fácil para você. Então eu quero que você entenda. Toda essa didática que eu estou mostrando para você nessas lives está ainda melhor dentro lá do nosso curso IPNH. Mas perceba, por que é o passo 9? O Ralf falou aí. É exatamente isso. O passo 9 é para você lembrar da dose do RTPA, da dose do Alteplase, da dose do Actilise. Que nós chegamos até o passo 9, eu já fiz o diagnóstico, eu já vi que a tomografia não tem hemorragia e eu lembrei lá do meu passo 5, quanto tempo tem de ictus? Até 4 horas e meia. Então por isso que o meu cronômetro disparou lá no passo 5. E agora no passo 9 a gente fecha esse cenário todo. Então o passo 9 é 0.9. Então o passo 9 para você agora ele vai ser 0.9. O meu passo 9 é 0.9. Por quê? 0.9 é 0.9 miligrama por quilo. É a dosagem do RTPA que você vai fazer para o nosso doente se ele chegou com até 4 horas e meia do início dos sintomas. O Danilo falou, professor, você é o cara, vocês vão ser muito melhores do que eu. Quem dera se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um curso como esse para atender esse tipo de doente. Então vocês vão chegar muito mais longe do que eu cheguei. Mas isso que eu quero fazer, que deixar a vida de vocês cada vez mais fácil para que você não sofra aquilo que eu sofri. Então, Danilo, você aprendendo todos esses conceitos, você vai ter uma vida muito mais tranquila e não vai ter esse perrengue que eu tive lá quando eu comecei a estudar isso tudo lá em 2009. Então, eu preciso que você entenda tudo isso, tá certo? Então, o passo 9 é 0.9 miligrama por quilo. E aí um dado mais ainda importante que eu preciso. Se esse paciente chegou até 4 horas e meia, eu vou pensar em tratar esse paciente 0.9 mg por quilo na dosagem de 0,9 mg por quilo, na dosagem máxima de 90. Se o paciente tem 110, 120 quilos, você vai fazer 90. Não vai passar de 90 mg por quilo. 90 miligramas, perdão, tá certo? E como eu faço essa dose total aí? Vamos imaginar que é um paciente de 100 quilos para nossa conta ficar mais fácil. O médico não gosta de fazer conta, eu sei disso. Então, naquele paciente de 100 quilos, a dosagem é de 90 miligramas. Como eu faço essa dose do RTPA? Eu vou fazer 10% em bolos, é o RTPA, o Actilise. Nós não estamos falando aqui do TNK, do tenecteplase, do Metalise, nós estamos falando só do RTPA. O RTPA, então, eu vou fazer 10% em bolos, então 10% em 90, 9. Eu faço 9 miligramas em bolos. E o restante, 81 miligramas, eu vou fazer em bomba de infusão por 1 hora. Essa é a prescrição que você vai fazer do RTPA. Acabou. Ele vem, depois eu posso até mostrar para vocês como faz o preparo, mas não tem necessidade disso agora. Você vai fazer essa dosagem para esses pacientes, dose máxima de 90. Um dado muito importante que às vezes tem muitas pessoas que erram, e isso é constante. Algumas pessoas erram um conceito que é muito importante. Vocês não vão começar essa medicação porque eu fiz a tomografia, não tem sangramento, eu fiz a angiotomografia e tem uma oclusão de grande vaso, oclusão de carótida, segmento M1 da artéria cerebral média, segmento A1 da artéria cerebral anterior, terço médio da artéria basilar, são grandes vasos, uma oclusão de grande vaso.
E muitos pacientes, às vezes me ligam, falam, olha doutor, a gente começou o trombolítico aqui e ficou aguardando ele melhorar, mas ele não melhorou. Agora eu estou ligando para você depois que terminou o trombolítico, depois de 1h30 que acabou o trombolítico, para levar ele para hemodinâmico porque ele não teve melhora. Errado! Esse é um conceito que eu preciso que vocês acabem. Não é para que vocês façam à espera desses pacientes. Comecei o trombolítico, vou esperar. Não existe trombectomia de resgate nesse cenário. Chegou um paciente com 4h30, faço o trombolítico, ele tem oclusão de grande vaso, ele vai com o trombolítico para a sala de hemodinâmica. Não é nem para trombolizar ele em UTI, tromboliza ele no serviço, no pronto-socorro. E depois leva ele para hemodinâmica com a bomba de infusão para fazer o tratamento endovascular. Eu preciso dar a maior potência de tratamento para esses doentes, que é o RTPA mais o tratamento endovascular. Os dois juntos, jamais você vai aguardar o fim do RTPA com um paciente com oclusão de grande vaso para ver se ele melhora ou não. Sabe por quê? Uma oclusão de grande vaso, ela vai consumir em 1 minuto 2 milhões de neurônios. Em 1 minuto. Então, se você esperar 60 minutos para você ver se o RTPA vai se fazer efeito ou não, você já queimou muito neurônio. Então, eu preciso dar para esse paciente a potência do tratamento endovascular. Ele vai com o trombolítico. Não espere jamais. Eu estou cansado de receber ligação, às vezes, nos dias que eu estou de sobreaviso. Olha, doutor, ele ficou aqui na UTI recebendo um trombolítico, mas ele não melhorou. E aí nós estamos ligando para você para fazer. Eu falei, nós perdemos aí então 1h30 desse atendimento. Então chegou no seu pronto-socorro, 4h30, fez a tomografia, fez a angiotomografia, tem oclusão de grande vaso, até 4h30, trombolítico mais trombectomia. É o combo. Você vai fazer da mesma forma que a gente faz o combo, tomo de crânio e angiotomografia, você vai fazer trombólise e trombectomia juntos ao mesmo tempo. Nós temos que dar essa chance para o paciente retornar para sua família com a menor sequela possível. Então a gente precisa junto diminuir as sequelas que o AVC pode levar para as pessoas. Todas essas informações elas estarão de forma detalhada, tudo dentro do curso IP. Tem um módulo só para o atendimento inicial, tem um módulo só para o NIH, tem um módulo só de imagem, tem um módulo só de avaliação do tratamento endovascular, tem um módulo só para o AVC isquêmico. Então tudo isso detalhado dentro do curso IP NIH. Então nós vimos aí o passo 8, o passo 9. Falta um passo, porque eu falei que são 10 passos para o atendimento seguro do AVC. E o 10º passo, a gente vai juntar agora aquilo que nós vimos lá no 4º passo. Quem lembra qual que foi o 4º passo então? Alguém lembra qual foi o 4º passo que nós vimos lá na semana passada? A live ainda está disponível, semana que vem ela vai sair do ar. Qual foi então o 4º passo que nós vimos na semana passada? Quem responde sempre é o Ralph, né? Ralph sempre responde. E aí, Ralph, você sabe qual é então o 4º passo? Para a gente finalizar agora no 10º passo, linkando com o nosso conhecimento que a gente pegou no 4º passo. O nosso 4º passo é o MOVE2V. MOVE2V, o MOVE diferente. E eu falei que é 2V porque eu preciso de 2 acessos venosos. Porque um está correndo meu trombolítico agora, que você já fez no passo 9. Está lá recebendo o trombolítico. E no outro, tem um outro acesso livre para esse paciente. E aí o 10º passo é o que nós chamamos de controle de PA. E é algo que sempre gera muita dúvida, às vezes até o pessoal da UTI me liga quando está recebendo esse tipo de doente para saber o que fazer. E eu quero que você entenda, perceba. Existem 2 objetivos de pressão que são diferentes em momentos diferentes. E você precisa dominar todos eles. Qual é então o 10º passo? É o controle da PA. Mas antes de começar o trombolítico, a PA tem que estar menor do que 185 por 110. E aí eu vou fazer medicações tituláveis, como a gente falou no passo 2, oral não. Eu vou fazer medicação titulável. Eu faço medicação titulável pelo acesso venoso. Um deles está ocupado. O outro é o trombolítico, então. E aí, então, 185 por 110, se estiver acima disso, eu não posso começar o trombolítico. E após ter começado o RTPA, essa meta pressórica muda de 185 por 110 para 180 por 105. Então eu preciso que você domine esses 2 objetivos. 185 por 110, fez a toma de crânio, vai começar a medicação para baixar abaixo de 185 por 110. Comecei o trombolítico, vai baixar para 180
por 105, porque os estudos mostraram que pressão arterial sistólica maior do que esses valores, pressão arterial maior do que esses valores, a chance de sangramento, uma das principais complicações do RTPA, é mais alta. Então eu preciso controlar a pressão para evitar o sangramento. E alguém me pergunta, Igor, como é que eu vou saber se esse paciente teve um sangramento intracraniano ou não? Sabe como? Com a escala do NIH. Se ele tiver uma piora do NIH, aí sim, durante o trombolítico, eu vou parar o paciente com cefaleia e piora do NIH. Lá no curso IPNH também eu falo de quando que isso vai avaliar. Eu preciso que vocês entendam que eu vou avaliar também isso. O NIH eu vou fazer a cada avaliação desse paciente para eu ver, teve piora, teve sangramento? Sim ou não. Então eu preciso que vocês entendam e dominem também esse tipo de controle do NIH após. Por isso que eu falo que ele é a pedra fundamental. Eu sei lá na avaliação inicial qual o prognóstico desse paciente, eu vou saber também qual é a chance desse paciente ir para um tratamento endovascular ou não. Eu vou saber qual o prognóstico desse paciente só com o NIH. E depois que eu comecei o tratamento endovenoso, eu vou saber se ele teve uma complicação, que foi a hemorragia. Tem até uma aula lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre as complicações hemorrágicas no AVC e tem uma aula específica sobre isso também no curso IPNH. E também tem a complicação chamada de angioedema relacionada ao uso do RTPA. Eu tenho uma aula também específica dentro do meu curso IPNH sobre isso. Então nós vimos aí os 10 passos, tá certo? Para o atendimento do... A Mayara Neuro falou, muito importante falar sobre a necessidade de chamar neurointervencionista o quanto antes no AVC. Inicia o trombolítico de indicação clara e já liga para o sobreaviso da RNRI. É exatamente isso que eu enfatizei aqui algumas vezes. Você jamais vai começar o trombolítico se ele tiver menos de 4 horas e meia do início dos sintomas e indicação para isso. Lembre de pesquisar as contraindicações. Se você olhar no seu celular, que há todas as contraindicações em aplicativos, não precisa gravar isso, não há a menor necessidade para isso. Comece o trombolítico e leva ele para a sala de hemodinâmica, porque tempo é cérebro. 1 minuto com uma artéria de grande calibre fechado são 2 milhões de neurônios. Então eu preciso que você atenda de forma rápida e leve ele. Não espere o trombolítico fazer efeito. A chance dele abrir uma artéria de grande vaso é muito pequena. Então é muito melhor levar ele para a sala de angiografia, como a Mayara realmente falou. Já liga para o sobreaviso. Se você tiver de plantão no hospital que eu faço sobreaviso, você vai ligar para mim e eu vou lá com todo prazer fazer essa trombectomia para mudar o prognóstico. Mas isso não sou eu que vou fazer. É você que fez todo o trabalho mais importante. Eu sou um pedacinho muito pequeno desse atendimento e é isso que eu preciso que você entenda. O tratamento endovascular é uma peça muito pequena nessa engrenagem. O atendimento inicial de você, médico generalista, é o que faz toda a diferença. É você receber esse paciente, saber atender de forma rápida e completa, saber fazer a avaliação do NIH, saber que a glicemia é um exame importante, saber solicitar o exame, por exemplo, a tomografia só. Fez a tomografia, não tem sangramento, depois você vai ter que repetir uma angiotomografia, volta o paciente, porque você perdeu tempo. E tempo é cérebro, está consumindo neurônio. Então você precisa saber o que pedir, saber como pedir, pedir os acessos venosos desse paciente, já coletar exame de sangue na fase inicial também dele, já pensar em tratar com trombolítico sim ou não e acionar a equipe de neuroradiologia intervencionista para fazer o tratamento da trombectomia, tá certo? Esse foi o apanhado geral desses 10 passos que você precisa dominar para o atendimento seguro do paciente com AVC. A Shirley falou que é muito importante, ela e o Edilson tiveram AVC isquêmico. Para quem não sabe, Edilson é o meu pai, ele realmente teve um AVC. Tio Igor, cérebro, valeu, senhor e senhora Maia. Tempo é cérebro. Boa noite, meu amigo Diego. Tem um monte de gente aí conversando no nosso chat, mas eu quero que você entenda uma coisa. Doutor Denis, boa noite, seja bem-vindo aí, Denis. Eu quero que você entenda, anote na sua agenda, no dia 7 de março, para você dominar isso tudo que eu te falei de forma completa e com essa didática que eu criei toda essa metodologia, você entre para o nosso grupo de VIP de WhatsApp, que na próxima semana, dia 7 de março, eu vou abrir as inscrições para o meu curso IPNH. Lá nesse curso IPNH tem toda essa avaliação de forma completa, avaliação do NIH, módulo de imagem, módulo de tratamento, módulo de avaliação inicial,
tudo isso. Módulo de paciente com AVC de circulação posterior, que é difícil, também tem lá no NIH. Paciente com intubação traqueal em coma, como avaliar, está lá também no curso de PNH. Tudo isso estará completo no curso de PNH dessa primeira turma, que ele está muito mais completo do que nos últimos anos, com mais de 18 aulas novas incluídas no curso de PNH, mas as aberturas da inscrição só estarão presentes para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp. No grupo VIP de WhatsApp, o link está na minha bio. Clique e entre para o grupo VIP de WhatsApp para não perder essa oportunidade. E lá nesse grupo, no dia 7, terá um desconto exclusivo somente para quem estiver no grupo VIP de WhatsApp, para você ter essa chance de entrar para essa turma que luta para mudar o prognóstico da vida dos pacientes com AVC. E essa luta eu não consigo vencer sozinho. Eu quero que você participe comigo. E eu só consigo fazer isso fazendo isso que eu estou fazendo aqui, ó, dividindo conhecimento. E não há nada no mercado semelhante ao curso de PNH, tão completo como o curso de PNH, para você dominar o atendimento e mudar o prognóstico de vida, para que eu receba menos histórias que o médico não solicitou a tomografia, a angiotomografia vai ter que repetir, demorou para fazer. Nós precisamos acabar com esse mal, essa pandemia que é do AVC isquêmico, que só vai ficar pior cada vez mais se a gente não agir. Eu preciso que vocês venham comigo de mãos dadas para a gente conseguir mudar o prognóstico de vida dos nossos pacientes, tá certo? O Ralf mandou aí, exame físico geral, NIH, imagem, 90.9, isso, esse resumo todo, ó. E quem tirar um print aí dessa live de hoje, postar nos stories, me marcar, eu vou mandar um mapa mental de todos os 10 passos. O mapa mental ficou excepcional, a minha equipe fez e tá brilhante para você gravar já. Então esse bônus aí que eu nem ia fazer, mas eu vou fazer. Se você tirar o print aqui, ó, vou até fazer a pose aí, ó, tira o print aí, ó. Aí. Pronto. Tira o print e me marca que eu vou pedir para minha equipe mandar para você o mapa mental. E lembre, entre no grupo VIP de WhatsApp, que eu vou também enviar o mapa mental lá no grupo VIP de WhatsApp. Vai receber também esse mapa mental. Eu te espero na próxima semana, na abertura das inscrições do curso IP NIH 2023, a primeira turma desse curso que está completamente renovado e muito completo e didático para você atender lá no seu pronto atendimento, no seu pronto-socorro, sem o menor medo, esse tipo de paciente, tá certo? Um beijo no coração, eu espero você primeiro, agora 10 minutos de grupo aberto para a gente discutir um pouquinho lá no grupo VIP de WhatsApp, e na próxima semana eu espero você na abertura do nosso curso PNH 2023, turma 1, a primeira turma desse ano. Um grande beijo aí, fique com Deus, tchau!